salve família! Aqui quem fala é o Marlon. Eu tô aqui com a Bailey e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as altcoins aqui pra vocês, tá? Nas altcoins a gente tá vendo aqui que o quadro é um pouco mais diferente, né? O mercado ele continua em modo sobrevivência, com a dominância do Bitcoin aí um pouco mais elevada, como a gente consegue ver, e a liquidez reduzida e o índice de altcoin season em níveis historicamente baixos. Então todo mundo estava aguardando por um altcoin season e a gente vem analisando, de acordo com o sentimento do mercado, que esse altcoin season ainda não veio. Se a gente fosse analisar o fluxo, né, que ele ainda não voltou forte, então a gente ainda tem alguns grandes caps ainda conseguem segurar melhor. Então, o Ethereum ele vem se equilibrando ali próximo aos $3.000 com suporte de fluxos em produtos institucionais, enquanto projetos como Solana, XRP e Dogecoin operam acima das mínimas da semana passada, mas ainda bem abaixo dos picos recentes, tá? Relatórios do mercado apontam que neste momento a narrativa dominante é o Bitcoin First. Então, a entrada de capital via ETFs de Bitcoin, estabilização de Ethereum e só depois o eventual ciclo mais agressivo das altcoins. E notícias pontuais ainda geram pumps isolados, como casos recentes de listagem em grandes corretoras, né? A gente teve até uma notícia recente muito interessante, Abelha, não sei se você chegou a ver, a República Tcheca comprou ETFs de Bitcoin nessa queda que a gente teve, E né? Então, eu bancos vi. centrais estão começando a adotar o Bitcoin como uma reserva de valor. O que o Bruno Perini também falou, são duas coisas coincidindo que causam um certo tremor no usuário, né? Que a gente ali que fica sempre buscando notícia, que é o fear and greed baixo e um banco central comprando ETF de Bitcoin, né? Tudo que a gente precisa para É. poder apostar numa possível fundo aí que a gente esteja formando. O que que você acha disso, Abelha? Pois é, cara, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem alguns movimentos aí macros que acontecem com o Bitcoin, por exemplo, né, países se interessando na moeda, no investimento e tal, que talvez confirme algumas coisas pra gente. Primeiro que o Bitcoin ele deixou de ser uma brincadeira de criança e passou a ser um ativo minimamente comentado mundialmente, relevante mundialmente, né? Não é à toa que ele é um dos top 10 maiores ativos do mundo, tá? E não só isso, como ele é esse grande pai do mercado, né? Então, quando a gente vê, né, a grande maré que é o Bitcoin subindo, a gente normalmente vai estar vendo as altcoins acompanhando esse movimento, que é o que a gente está mapeando, né? Então, enquanto o Bitcoin aqui, como nós comentamos no último vídeo, né? Ele faz esse movimento de pullback aí na faixa dos 90, talvez possivelmente pegando $100.000, o que talvez pode acontecer com altcoins, como por exemplo o caso da Solana aqui, né? Talvez retornar para os patamares ali, pelo menos médios aqui, né? De 170 a 180, por exemplo, seriam valores possíveis que ela encontraria, né? Então, o Bitcoin ele é esse grande pai, com certeza, e ele vai estar sempre guiando esse mercado, né? Então, quando a gente vê grandes instituições comprando o Bitcoin, é um passo a mais para elas entrarem, por exemplo, no mercado de altcoins. Bom, como vocês podem ver, pessoal, indo um pouco mais aqui no curto prazo, né, e vendo essa estrutura aqui, a gente consegue observar realmente que esse pullback ele está acontecendo, tá? A gente pode observar que o Bitcoin ele fez aqui, né, topos e fundos ascendentes aqui durante todo esse movimento, né, após o grande pavio aqui dos $80.000, né, então a gente teve aqui, né, topos estruturais locais ali, mas majoritariamente ascendentes em relação ao anterior. Estamos aqui pintando um topo que vai ser com certeza ascendente em relação a esse daqui. Então, esse movimento ele pode sim se estender, como eu comentei, até essas faixas ali, né? E bater um pouco nessa grande LTB que está aqui no gráfico diário, né? No gráfico de uma hora, isso aqui parece quase comeu todo o gráfico, né? Mas como isso aqui é curtíssimo prazo, né? A gente está observando aqui essas médias rompendo aqui para cima, o que é muito interessante, porque elas passam a estar confluentes aqui, concatenadas já em sequência, né? A média de 9, a média de 20, a média de 50 aqui, todas elas alinhadas, tá? Então, esse movimento com um volume aqui interessante do Bitcoin é o que está guiando, por exemplo, outros altcoins, né? Aqui, por exemplo, Solana está, nesse exato momento, interagindo e namorando aqui, né, com a sua resistência anterior, né, que mapeou todos os topos anteriores. Então, ó, dando um out aqui, como vocês podem ver, né, a gente teve aqui toda essa zona aqui em laranja como uma grande resistência aqui de Solana. E agora, a gente, depois de fazer esse também pullback aqui, né, junto com o Bitcoin, no mesmo dia que o Bitcoin fez o fundo, as altcoins como um todo aqui, só um proxy aqui, né, elas refazendo seu fundo também, que são de 121, por exemplo. Depois de todo esse momento de sofrimento aí, né, a gente tem esse pullback acontecendo e reenfrentando essa área, né? Então, o rompimento dessa zona aqui, que a gente vê em Solana, por exemplo, está concatenado com o mercado de cripto como um todo, pode acabar levando a gente e catapultar a gente aqui para essas zonas mais acima, né? Primeiro alvo aqui em 150 e talvez o segundo alvo aqui em 170, por exemplo, tá? Mas isso daí é com o tempo, é claro que isso não vai acontecer do dia para noite, a gente precisa de mais confirmações, precisa de liquidez entrando no mercado, as notícias aí confluentes aí, né? E o mundo não explodindo nesse processo, tá? Mas caso isso aconteça de fato, né? A gente vai ver, por exemplo, né? Por fim, a dominância do Bitcoin de fato, tendo a sua grande queda, né? Não só aqui no gráfico de uma hora, nem adianta analisar o gráfico de uma hora, né? Mas aqui minimamente no semanal, né? A gente começa a ver esse movimento aqui, né? Talvez ganhar uma forma aqui, encontrar patamares mais baixos, talvez diminuir ainda mais, e aí sim a gente confirma, né? Um outflow do Bitcoin e um inflow das altcoins, o que configuraria uma altcoin season aí, talvez algumas ganhando seu movimento, como aquelas que tem o ETF, né, pessoal? Então aqui para poder finalizar, como vocês podem ver, a gente tem ETFs de Ethereum aqui, por exemplo, que sofreu muito, né, com esses outflows aí junto com o Bitcoin nos últimos dias, tá? Mas que de forma mais um pouco recente ele começa a retornar ali alguns inflows. E por fim, um outro ETF de uma altcoin
aqui também é a de Solana, né? Que desde então ela vem recebendo só inflows aí das principais corretoras que oferecem até então, como a Bitwise, Vanek, Fidelity, por exemplo. Tá? A gente teve o primeiro outflow aqui de Solana, na verdade, no dia 26 de novembro aqui, que teve, né, esse TSOL aqui, né, despejou aí 34 milhões de dólares aí no mercado, tá? Mas todo o resto segue com o inflow, tá? Então a gente vê aí, talvez, essa possível altcoin season acontecendo num olhar mais institucional, se é isso que os deuses aí querem que aconteça, tá, pessoal? Mas como eu falei, a gente tem que estar sempre ligado aí e estar acompanhando o mercado dia após dia. É por isso que tem que acompanhar o Beyond Crypto. Show? Não esqueça de deixar o like, espero que vocês tenham gostado. E é isso, família. Valeu!